Muito bem, olha só, nossa Vibes enquete carioca. de hoje é o seguinte: qual conselho do Silvio Santos você levaria para a vida? Trabalhar muito e gastar pouco, fazer tudo bem feito ou saber rir de si mesmo? Vota lá na nossa enquete. Vamos falar desse assunto. A filha, né, do Silvio Santos encontrou uma carta que foi escrita antes da morte dele, é óbvio, né? Ok. Em agosto de 2024, intitulada Os Segredos do Êxito. E olha, eu separei aqui as frases e mais ou menos o que ele disse, né? Então, a primeira coisa que ele diz é: aprenda a obedecer antes de liderar. Ele falou que não coloca ninguém numa posição de liderança que não sabe obedecer. Acredite em Deus, mas trabalhe duro, né? Deus vai fazer a parte dele, você faça a sua. Trabalhe muito e gaste pouco. Não se envaideça com o sucesso. Você tem gente que no primeiro êxito já acha que é tudo, mas no final das contas acaba perdendo tudo. Feche os ouvidos à adulação e ouça as críticas. Bem isso. Desconfie dos outros e confie em si mesmo. Faça tudo com excelência. Busque a perfeição mesmo sabendo que só Deus é perfeito. E saiba rir de si mesmo. E aí, gente? Eu achei vários conselhos aqui muitos códigos, muitos eficazes. Muitos códigos liberados essa noite. Esse aqui já dá pra montar um curso. Você que tá querendo começar aí como coach. É o IP já. Não, e ele, como tem muitos filhos, imagina que cada um desses é pra uma filha. Ele, ó, isso aqui é mais pra Patrícia, isso aqui é mais pra Ana. Porque era um pai que conhece, né? É uma experiência de uma vida, né? De um empresário bem-sucedido. Aí ele é um cara bem-sucedido, a gente percebe em muitas áreas, né? Não só assim, o que a família fala. Lógico que ninguém fala mal da família, mas tem famílias que não se falam, né? Então, assim, a gente percebe que, de certa forma, o que dá a entender é que ele foi bem-sucedido em todas as áreas. E aí a gente vê aqui muitas coisas de sabedoria, né? Demais, nossa. O que eu mais gostei é esse fecha os ouvidos pra adulação e ouça as críticas. Eu ia falar Eu também. sempre falo muito isso. Não caia nesse negócio do elogio. Não caia nesse negócio. Eu sei porque eu tenho pessoas da família que ficam em alguns cargos e sempre tem algum pra ficar só ali, ó. Sabe? Sim. E elogia, mas não por causa da pessoa, por causa do cargo da pessoa. Sim. Eu falo, não cai nessa conversa. Sim. Porque as pessoas que ficam elogiando muito... E vai perder o cargo pra você se continuar. Não vai, porque você acaba entregando o que não precisa, entendeu? Mais desconfie do que na pessoa que te critica, confie mais na pessoa que te critica, desde que ela seja alguém que você confie, do que na pessoa que te elogia muito. Perfeito. Uma das frases que eu mais gostei aqui foi essa de acreditar em Deus, mas trabalhar duro. Porque às vezes muitas pessoas têm essa... Descansa ali, né? Tipo assim, eu vou fazer isso, mas Deus que tá no controle. Deus vai prover, Deus vai me abençoar. Acomoda. Mas Deus abençoa, mas você também tem que fazer a sua parte. Né? Tem que ir Exato. atrás, estudar, trabalhar. Então, é muito legal também. E ele era um cara muito inteligente, né? Sábio. Não é à toa que ele construiu o patrimônio que fora construiu, da curva, né? a família toda. E dizem que também... ele era judeu, né? Então dizem que os judeus também têm uma sabedoria diferenciada, né? E um dom ali pra negócio. Eu também gostei. Eu escolheria também a frase que a Maíse passou, só trazendo uma perspectiva um pouco diferente, que eu já trouxe aqui algumas vezes, que a gente tem dificuldade, né, de receber os feedbacks, né? A gente fala o tempo todo como é importante e tal, mas a verdade crua e nua é que a gente não gosta. É difícil a gente chegar e realmente pedir. E a gente só cresce na dor, a gente só cresce quando cutuca a ferida, que é onde a gente para, reflete. Então é algo que eu sempre tento trabalhar muito comigo, né? De realmente escutar, pedir. Né? Hoje, inclusive, um colega, né? Um outro colega me deu um toque, assim, que eu achei muito importante. Na hora que ele falou, já deu aquele incômodo, né? E é natural. E esse incômodo é o que te faz repensar, né? E é importante, você tem que normalizar isso. Você não pode tratar desse sentimento como algo pejorativo. Não, cara, você tem que levar isso para crescer. Você tem que usar esse incômodo para te calejar. Né? Então eu também adorei bastante essa frase por conta disso. Lucas, eu tinha que escolher
trabalhe muito e gaste pouco, eu achei, não? Por causa da economia. Não, né? Depois que você casa, você tem que equilibrar, né? Essa frase Não aí. tem Você tem que gastar. Tem que no ramo da economia. Pô, mas Imagina depois que as pequenas nascerem. Eu acho essa uma das maiores sabedorias. Trabalhe muito e gaste pouco. Porque gastar muito é uma prisão. Quando a pessoa ela começa a gastar quase que 100% do que ela ganha, ela tá numa situação em que ela se torna refém desse estilo de vida. E vai ser muito difícil ela passar pelas durezas da vida. Porque qual que é a nossa sensação? É sempre querer ganhar um pouco mais para ter um estilo de vida um pouquinho melhor. Mas, se a gente vai nessa toada, a gente não tá contando com os tempos de escassez que vão acontecer. As vacas magras. Sempre aconteceram e sempre vão voltar a acontecer. E aí, nesse tempo de escassez, você vai sofrer muito, porque você precisa do 100%. Se você vive aí com 60% do que você ganha, quando vier o tempo de escassez, você já tem o que você vai precisar. Eu gosto muito da história de José, e ali tem um princípio muito interessante. O rei tem um sonho de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, e coloca José como administrador do Egito. E aí José fala assim, então nós vamos economizar durante os 7 anos de fartura, porque nos 7 anos de escassez, nós vamos acumular uma riqueza do mundo todo. E isso, se você estudar do princípio de finanças daquela época, é uma sabedoria que, se você aplicar para a sua vida hoje, você multiplica o que você tem. Agora, se você fizer o inverso, que é o que normalmente as pessoas fazem, você perde tudo que você poderia ter acumulado. Acho essa... Rodrigo, dando ao ouvinte, e trabalhar muito não pode ser uma prisão? Trabalhar muito. Trabalhar muito depende do tanto que você tá falando que é o muito, né? Não, tem que trabalhar mesmo, não tem jeito. Normalmente a gente trabalha bastante, assim. Eu acho que tem que ter um equilíbrio de vida, um ponto... Mas Será eu que também... o Silvio não trabalhava muito? Com certeza, né? Acho que ele vivia pouco, assim, esse momento. Esse aí que a gente tava falando das finanças, teve um livro que o Lucas me deu de O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu comecei a ler, e uma das coisas que eu mais gostei foi ele falando assim, pelo menos 1% do que você ganha por mês, no mínimo, você tem que investir, né? E fazer seu dinheiro trabalhar por você. E é muito legal isso, porque ele aplicava isso na vida dele, né? Igual você falou, a gente precisa aprender mais esses princípios. Pelo menos no Brasil, acho que não é... As pessoas ainda não têm tanto esse conhecimento, assim, de investimento. E se todo mundo soubesse esses conselhos do Silvio aqui, né? Eu olho pro Warren Buffett. Foi mencionado aí nos comentários, alguém falou dele. O Chaboca, junto com o Silvio Santos. Warren Buffett, que continua vivendo do seu jeito e tal. Acumulou a fortuna, mas isso não muda, isso traz uma liberdade. Tem gente que acha que as pessoas só estão perto dela por causa do dinheiro. Provavelmente ele não vivia isso. Ele não tinha medo das crises, porque tem a crise do mundo, ele tinha dinheiro pra comprar o mundo de novo. Então, assim, eu vejo uma liberdade nisso. E a gente tem muito, acho que esse do imediatismo, né? A gente ganha, já quer comprar alguma coisa nova ou sair lá viajar, mas a gente tem que criar aí uma reserva, né? Investir. É lógico que, assim, existem períodos. Tem uma faixa de idade que você vai trabalhar um pouco mais. Enquanto você não tem filhos, você pode se despender mais pro trabalho. Tem um equilíbrio da vida também, não é ser workaholic. Mas eu tô entendendo pelo lado de você não ficar gastando tudo que você ganha. Eu acho que essa é uma sabedoria. Pra encerrar, eu só ia trazer aqui essa última frase, elaborar um pouco mais ela, né? O que vocês acham dessa última frase, se vocês fazem isso, o que vocês entendem. Assim mesmo? Sim. Tem que rir, né, gente? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com Mas no sentido de leveza, né? de você olhar para as coisas que você faz. Se auto-piedade. Você ter um perdão né? por si mesmo, você entender o processo de maturação da vida. Tem um monte de bobagem que eu fiz quando eu era adolescente. Eu já tô rindo por você mesmo. Hoje eu dou risada, eu mando pros outros, eu uso de exemplo. Eu mesmo conto e dou risada e falo assim, olha,
Olha que eu fiz. Que Eu bom! Acho que às vezes se cobrar menos, né? também. Eu ri Isso. de mim mesmo hoje, que eu falei comemorando o lipedema. Tá vendo? Eu ri. Isso aí, gente. É isso aí. Ah, não dá pra Acho levar que também a vida a ferro e fogo, Não, eu e acho. de todo o ensinamento dele, né? Eu acho que duas coisas a gente pode avaliar. Primeiro que de tudo que ele fala ali, eu acho que todos têm um mesmo conceito geral, assim, né? De viver a vida com mais equilíbrio, né? Enfim. E também porque ele, assim, a gente, claro, não conhece ele pessoalmente, mas era uma pessoa que parecia viver o que prega, né? E que eu acho que é, no fim, o mais importante. Você pode ter uma cartilha muito bonita e ter uma vida completamente diversa daquilo que você prega. Então, eu acho que o essencial é isso. Ninguém vai ser 100%. Mas um pouquinho do que a gente se dedicar a fazer o que fala é muito importante. Ô, Maé, e assim, tem momentos que se você não descontrair, você trava. Sim, sim. Você desanima. Eu acho que é nesse sentido, assim, sabe? Tipo assim, nossa, olha a burrada que eu fiz. Ó, fui leve. Comprei Magazine Luiza. Assim, hoje tô risado, mas você acha? Um exemplo que eu tento me policiar, congestionamento no trânsito. Tentar dar risada, tentar pensar e tal, e ficar de boa, Momento de né? estresse. Sei lá, isso. Exato. E se você não tiver essa leveza, Sim. você desanima da vida. Você fala assim, não vale a pena, larga a mão, desiste de projetos, de sonhos e etc, né? Envelhece mais cedo. Muito bem, vamos